Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do estádio do Canindé. Conosco o técnico Dado Cavalcante, que vai responder algumas perguntas enviadas por colegas da imprensa. Começando por Paulo Sodati, da Sodati News, que pergunta ao professor Dado qual a sua expectativa para esse início de Paulistão e quais lembranças que o senhor tem do torneio. Bom, a estreia, como toda estreia, ela é cercada de expectativas positivas, né? E permeia também, por esse momento, um pouco de ansiedade, né? Mas eu entendo até como algo controlável, né? Acho que é a ansiedade natural mesmo de quem quer que comece logo a competição, de quem está trabalhando já há 2 meses e meio, quase 3 meses. Então, acho que todos nós temos um pouco dessa ansiedade, nós criamos uma expectativa, né, de fazer um bom campeonato. Nós temos consciência de que o trabalho que está sendo bem realizado vai ser testado durante o campeonato. Eu sei que vamos sofrer, vamos ter dificuldade. O início é algo sempre muito apontado como todos, né, cercado com algumas dificuldades que são inerentes do estreia, né? Um grupo novo, um time completamente novo, um time montado. Então a gente vai sofrer um pouquinho com o entrosamento, vai sofrer com algumas dificuldades que o próprio jogo vai nos proporcionar, mas até também resgatando, né, algo lá do passado. Estou muito confiante de que a gente vai ter um bom campeonato, né, passando por todas as dificuldades que são inerentes da competição, adversários qualificados, né, que também estão investindo no seu trabalho. Mas dentro de tudo aquilo que a gente fez, eu espero que a gente consiga fazer uma boa estreia. A pergunta do Antônio Quintal, dos canais Paixão Lusa. Contra o Santo André, a Portuguesa teve uma formação com 3 zagueiros, 2 laterais e 2 homens de meio. Para esse jogo contra a Inter, você pensa em atuar nessa formação ou talvez atuar com 3 no meio, tirando um atacante ou até mesmo ficando com 2 zagueiros? A pré-temporada, ela me trouxe a oportunidade de fazer testes, fazer observações. Fiz isso em vários jogos. Tiveram jogos que eu fiz 5 homens no meio, tiveram jogos com 3 homens no meio, tiveram jogos com 3 zagueiros. Isso é repertório. Eu não tenho dúvidas de que em algum momento do campeonato nós vamos usar. Eu não vou confirmar sobre a utilização disso agora. Eu entendo que o campeonato vai mostrar muita coisa para os nossos adversários e para o nosso torcedor. Então, a única coisa que eu posso afirmar é que eu tenho convicção que a nossa equipe está escalada na minha cabeça. A escalação só será divulgada no dia do jogo, faz parte do processo natural também do campeonato, mas que bom que eu tive alguns jogos favoráveis para fazer observações, para fazer utilização de formações diferentes durante a preparação. A pergunta do Christian Gedra, do portal Netlusa. Professor Dado, queria perguntar sobre a sequência que a Portuguesa terá. A Inter de Limeira e depois Bragantino e São Paulo nas primeiras rodadas. Quais os pontos positivos e negativos de enfrentar 2 equipes de Série A agora no início da competição e também de um confronto direto com um adversário que também busca uma vaga pela Série D já nesse domingo? Esses comentários, eles, inclusive, foram discutidos internamente, né? A gente avaliando, né, a tabela, a gente começa a conversar um pouquinho de forma informal sobre os adversários, sobre momentos, enfim. O certo é que no Campeonato Paulista você não pode escolher nada. Você não tem nem o direito de escolher nada, porque os confrontos quase sempre serão muito difíceis, né? Não sempre serão muito difíceis. E apenas coincidiu, né, de termos aí pela frente, primeiro o adversário direto por um objetivo traçado na competição, ou seja, o primeiro jogo já tem, né, contornos de dramaticidade em relação a somar pontos em cima de um adversário direto para um objetivo. Logo em seguida, 2 confrontos contra equipes de Série A. Existe muito aquela coisa talvez os caras não estejam tão prontos assim, tão preparados assim, porque se apresentaram um pouco depois. Mas logo isso passa para segundo plano, entendendo a força financeira e técnica que essas equipes têm, né? E eu falo muito sobre confrontos contra equipes de Série A, que muitas das vezes o diferencial não está nem na equipe que começa, e sim na equipe que termina. Durante o decorrer do jogo, 5 trocas para cada equipe, a gente sabe que eles vão ter mais condições de mudar o jogo do que nós. Isso é uma coisa que eu tenho consciência.
Mas em todo caso, nós estamos entrando na competição para disputar, né? Então nós vamos encarar todos da mesma forma, vamos encarar de frente todos esses aí e vamos fazer o nosso melhor para conseguir um início bom. A pergunta do Maurício Capella, da 105 FM: depois de alguns amistosos realizados, o que poderia ser destacado como pontos positivos e negativos que deverão se confirmar ao longo da temporada? As avaliações mais específicas eu guardo para mim, guardo para a comissão técnica, até para também não gerar nem expectativa, nem tampouco passar informações desnecessárias para adversários, enfim. Então, o que eu posso dizer é que a pré-temporada serviu para elevar os níveis de performance da nossa equipe como um todo. Temos ainda, né, um grupo muito heterogêneo. Nós temos jogadores que iniciaram a pré-temporada comigo 2 meses e meio atrás e temos jogadores que chegaram semana passada. Então é lógico que até em nível, não é só em questão física. Eu não costumo diferenciar uma questão física ou técnica ou tática. Eu incluo todas elas no pacote e chamo de questão de condição desportiva. Então nós temos jogadores em condições desportivas bem diferentes. Alguns muito bem preparados, alguns prontos, outros nem tanto. E o campeonato vai fazer com que haja essa evolução desses que não estão tão preparados assim. Então o que eu posso dizer é que nós conseguimos elevar os níveis de performance da grande maioria. Nós temos um grupo ainda heterogêneo, buscando essa uniformidade, né, de sobrecargas, mas nós temos um grupo muito trabalhador. E talvez a maior virtude da Portuguesa hoje seja essa, independente de nome, de idade, independente de experiência, de quais clubes esses caras viveram anteriormente e estão aqui, eu vejo que todos que estão conosco são trabalhadores. E todos estão entendendo muito quais são as nossas ideias para a sequência do campeonato. Pergunta agora do Célio Campos, da Rádio Nova Estação FM, equipe Gol de Placa. Mais um ano o trabalho a ser construído, a Portuguesa, quem, em meus concorrentes, é o único time que não tem calendário nacional. Se salvou de cair na última rodada no ano passado e agora tem uma tabela nada tranquila. O que esperar desse grupo, comandado por um técnico vencedor como você e que teve um tempo tão curto de trabalho? É a questão da expectativa, né? E inclusive interna, a expectativa interna de fazer um campeonato com a marca da Portuguesa, né? Com a história que a Portuguesa sempre teve. Nós estamos num processo de reconstrução do clube. A Portuguesa conseguiu, acho que a palavra certa é essa, conseguiu se manter, mas todos nós sabemos que para a tradição e para a história que a Portuguesa tem, entrar na competição pensando apenas em se manter é pouco. Então a nossa busca é primeiro por um calendário maior, né, para garantir esse calendário maior da Portuguesa. Implícito dentro desse objetivo está a passagem de fase, e quando a gente fala de objetivo, a gente fala de meta, a gente fala de pensamento, de foco. Então nossa concentração hoje está toda voltada para essa condição. O colega foi feliz em salientar as dificuldades que nós vamos enfrentar, e todas elas são discutidas internamente. Um grupo novo, um time completamente novo, um time completamente montado, né? Não temos aqui nem 30% de remanescentes de uma equipe, o que é ruim, porque a gente passa por um processo novo de montagem. Mas ao mesmo tempo eu entendo também que é uma oxigenação, né, de novos jogadores que chegam também com essa ambição de fazer o seu melhor em prol do clube. Então vamos passar pelas dificuldades e vamos tentar ter a sapiência de conseguir passar por essas dificuldades com a maior força possível, que nos dê também esse trampolim e buscar os nossos objetivos no final do campeonato. Pergunta do Luiz Nascimento, da CBN e do Globoesporte.com. Levando em conta a chegada da maior parte dos contratados para o Paulistão, vemos a Lusa com cerca de 1 mês de tempo de preparação com o elenco mais completo. Como que você avalia esse período e de que forma tentou compensar esse tempo curto? Ele cita também que o Paulistão é um torneio de tiro curto, com jogos a cada 2 ou 3 dias, sem tempo de treinamento ou de grandes ajustes. E ao Lusa, ao contrário de equipes da Série A e B, por exemplo, teve de remontar todo o elenco. Ele pergunta se já foi possível também dar o entrosamento, o encaixe e a variação tática a esse time em um período tão curto com todo o grupo. Não tem entrosamento, não dá, não existe isso, né? Hoje nós vamos iniciar o campeonato completamente desentrosados.
porém com uma ideia fixa de jogo. Então, o que eu investi nesse período de preparação é em tentar lançar uma ideia de jogo central e repetir, obviamente, em cima do modelo de jogo. A partir disso eu mudei muita coisa, até por conta das chegadas de alguns jogadores no decorrer da preparação. Fiz várias experiências, fiz vários testes para que eu conseguisse enxergar uma formação inicial. Lembrando que a formação inicial ela quase nunca vai ser a formação terminal. Nós temos alguns jogadores que ainda estão no processo de evolução da parte esportiva e óbvio que vão ganhar mais minutos no decorrer do campeonato. Então, nós precisamos sobreviver a essa primeira dificuldade do campeonato, né? O método a ser seguido é o famoso método tentativa-erro. Então, a pré-temporada serviu também para fazer vários testes, fazer várias tentativas, obviamente buscar uma evolução na pré-temporada, porém a confirmação da nossa formação e da nossa ideia só vai vir durante o campeonato. Então, reproduzir em campo o que a gente lançou de ideia central de jogo durante a pré-temporada, fazer os ajustes e a evolução desportiva dos atletas para que a gente consiga uma uniformidade mínima possível e jogo a jogo buscar entrosamento. Eu não pretendo ficar mudando a nossa equipe a cada jogo, não pretendo mudar de modelo. A minha ideia é uma ideia central, né, uma ideia fixa de um jogo e tentar repetir o máximo da escalação possível para trazer para os jogadores um pouco mais de conforto, um pouco mais de conhecimento com os companheiros, abrir esse link de conexões entre os jogadores e aí sim, a somatória de tudo isso é o tão famoso e tão procurado entrosamento. Espero, obviamente, que a gente passe por todo esse processo conquistando pontos, né? Ganhando um pouquinho mais de feedbacks positivos, porque a resposta positiva no futebol não tem outra, é o resultado. Então, os resultados vindo traz mais confiança, traz mais força interna para a nossa equipe para a gente buscar a evolução e novos resultados. Pergunta do Gabriel Fernandes, também dos canais Paixão Lusa. O meia Giovanni Augusto chegou um pouco tempo depois do restante do elenco e acabou perdendo uma parte importante da pré-temporada. Ele já está 100% fisicamente para jogar 90 minutos? E como está a recuperação do Krigor? Você conta com ele para esse confronto na estreia? Giovanni não está 100%. O Krigor conseguiu recuperar da lesão, está clinicamente curado, mas também está no processo de retorno, né, para as condições desportivas. Então, são dois jogadores que eu pretendo levar para Limeira, mas não confirmo ainda a entrada de nenhum dos dois para início. Então, assim como esses, tem alguns outros que estão precisando de ajustes, né? Como eu afirmei antes, eu vou procurar escolher os melhores esportivamente, que somem todas as capacidades, a técnica, a física e a cognitiva, que nos dê um pouco mais de força para que a gente consiga estrear fortes. E por fim, o Fernando Mendes, da Sudati News, deseja boa sorte e comenta: a expectativa do torcedor é enorme em cima da escalação e como será o esquema tático adotado nessa temporada. Claro que você treinou várias situações para o Campeonato Paulista, mas especificamente para este domingo, na estreia, o que o torcedor pode esperar do time da Portuguesa? Eu tenho batido muito na tecla, né, internamente aqui. Já falei isso em pré-temporada e utilizo diariamente aqui uma expressão que todos já se acostumaram, inclusive que estão no nosso meio aqui, que serve até como mantra. Pode esperar que a Portuguesa vai ser uma equipe corajosa. Uma equipe que vai competir, que vai disputar, que vai lutar, que vai se entregar. A única variável do jogo que eu não garanto, e essa ninguém pode garantir, é o resultado. O resultado no futebol ninguém pode garantir. Mas as outras variáveis, né, que estão sendo trabalhadas numa equipe competitiva, uma equipe trabalhadora, isso aqui eu posso falar sem medo de errar, que a Portuguesa vai ser uma equipe batalhadora, uma equipe que vai competir, que vai disputar, mas que acima de tudo vai ser corajosa para enfrentar os seus adversários e os seus próprios medos internos, que a gente consiga superá-los para crescer cada vez mais durante a competição. Muito obrigado, professor Dado. Boa sorte na estreia e boa viagem. Valeu, obrigado.